Boa noite! Quantas histórias cabem em 100 anos? O Grupo Globo chegou com muito orgulho a esse feito tão expressivo. São 100 anos desde que o primeiro exemplar do jornal O Globo foi publicado. De TV, são 60 anos. Nessas últimas décadas, muitas histórias foram contadas. Histórias da vida real, aqui na sua tela. Tem aquelas que a gente não gosta, mas precisa contar. Crimes, injustiças, tragédias. E tem aquelas que a gente adora mostrar. Gente que inspira, cultura popular. Se é importante para a sociedade, está aqui. Alguns assuntos são mais impactantes, ficam mais tempo na nossa cobertura. Um deles, sem dúvida, foi a seca. Quem não se lembra de alguma reportagem nas décadas de 90, 80, 70, mostrando as dificuldades da falta d'água no interior do estado? Uma das personagens mais emblemáticas desse período foi Dona Iraci, conhecida como Viúva da Seca. O repórter Francisco José foi quem contou pela primeira vez a história dela. E é com ele que o NE2 continua essa conversa. A repórter Mônica Silveira, que também acompanhou histórias fortíssimas aqui na Globo, está com o jornalista para assistirmos juntos essa reportagem que abre essa semana dos 60 anos. Boa noite para vocês, Mônica, Chico. Boa noite, Márcio. Boa noite, Chico também. Boa noite, Moniquinha. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Vê que honra, minha gente, entrevistar Chico José. A honra é minha. Ele que sempre foi uma referência impressionante pra gente. Quem não lembra de ter chegado na Globo e ter encontrado Chico José fazendo um jornalismo com uma maestria impressionante, falando do Nordeste, falando de tudo de uma forma impressionante. Obrigada, Chico, por tudo que você ensinou a gente. Eu não ensinei. Eu aprendi muito mais depois que vocês chegaram. Mas é bom lembrar que ele falou da seca. Isso. Foi um dos piores períodos da minha vida. Foi o início, mostrando que naquela época 500 mil nordestinos morreram de fome e de seca, de sede. E eu sofri muito fazendo aquilo. Foi o meu início. Chico estava lá vendo tudo. Chico, vou convidar você agora para a gente assistir uma reportagem que foi feita agora recentemente, relembrando toda essa história. E por uma pessoa que você conhece muito bem, Beatriz Castro. Vamos ver a reportagem que ela fez? Quando chove, começa o espetáculo na Caatinga. A natureza faz festa. O verde renasce, enchendo tudo de beleza e esperança ao redor. Imensas áreas alagadas cobrem a terra seca. A vida ressurge nas mais diferentes formas, como se estivesse o tempo todo ali, esperando a hora de se mostrar. É a temporada de reprodução, de ninhais superlotados de filhotes que crescem ao som de uma sinfonia barulhenta. É por esses cenários exuberantes e estradas de terra cheias de lama que chegamos bem pertinho da divisa com o Piauí. Rodamos mais de 700 quilômetros para chegar à área rural de Santa Filomena, no sertão. Estamos à procura de uma moradora que nossas equipes conheceram há mais de 40 anos, numa das piores secas de todos os tempos. Está procurando Dona Iraci, conhece? Sim, conheço, é minha tia. É? Ela mora onde? Ela mora aqui em cima. Tá pertinho? Sim, uns 200 metros. Iraci mora ali, no localzinho que foi feita a primeira entrevista dela. Desde aquele tempo. Uhum. Aí ela ficou sem marido, coitada. Foi muito sofrimento naquela Era época? muito sofrimento, minha filha, pra Iraci, tá? Ali foi sofredora demais. Finalmente, a casa da Dona Iraci. Sítio Pedra, Santa Filomena, Sertão do Araripe. O mesmo lugar da primeira reportagem, 42 anos depois. E a gente vai seguir para contar essa história. A mesma casinha, só que tá tudo verde. Andou chovendo aqui no sertão. De casa!
Dona Iraci? Tudo bom? É a casa da Dona Iraci? Tudo jóia? É o pessoal da equipe da reportagem. Ela tá aí? Tudo bom, querida? Oh, como vai? Prazer. Eu também, prazer, o prazer é todo meu. Que bom te conhecer. E eu te conhecer também. Muita coisa mudou depois da primeira visita da reportagem? Mudou, minha filha. Tá melhor? Tá, melhor. Eram tempos difíceis. Seca significava fome. Os homens partiam à procura de trabalho no Sudeste. As mulheres ficavam com a missão de garantir a sobrevivência da família. Algumas conseguiam trabalho nas frentes de emergência. Eram obras do governo federal para lidar com a falta de chuva. O trabalho era braçal: cavar açude, abrir estrada, construir ponte. As sertanejas saíam muito cedo, deixando os filhos em casa. Foi numa dessas madrugadas que a equipe do repórter Francisco José encontrou Dona Iraci pela primeira vez. Dona Iraci tem 10 filhos menores. A senhora vai preparar um café para a senhora tomar antes de sair para o trabalho? Vou não, senhor, que não tem hoje. A senhora vai sem comer? Vou sem comer e sem tomar o café. E esse fogo aí? Esse fogo é por causa do frio que amanhece. Durante o dia é calor e de noite é o frio. E a senhora suporta passar o dia inteiro trabalhando sem comer? Que jeito a fazer? Meu jeito é suportar. Enquanto não esmorecer... Que horas a senhora saía para trabalhar? 4 horas da manhã. E as crianças ficavam com a mais velha? Ficava com a mais velha. E o seu coração, como é que partia para o trabalho? Gente do céu, demais, viu? Muitas vezes eu chorava e pensava em tudo, como era que a criança pequena, mais pequena ia ficar, se os outros cuidavam bem ou não. E assim era a vida. No fogão a lenha, a panela de barro está no fogo. E nesta panela, a comida para 11 pessoas. Não tem nenhum tempero aí? Não, senhor, só tem o sal. É água, sal e um pedaço de cabeça de boi. Água e sal, um pedaço de cabeça de boi. Era só as 2 refeições, às vezes só uma, porque não dava para tarde também. Às vezes faziam um chazinho, eles tomavam com farinha seca também. Era assim, não existia bolacha, não existia para quem podia comprar. Vocês chegavam a passar fome mesmo? Era, minha filha, chegou. Tinha vezes que eu chorava mesmo. Com as mãos na cabeça sem saber o que era que fazia. Os filhos da Dona Iraci ainda se lembram da chegada da reportagem. Nós estamos dentro daqui, 5 meninos aqui numa cama, aqui na varanda aqui. 5 meninos tudo junto? Sim. O colchão parece que era uma esteira também. O colchão era uma esteira. E nós aí enrolados nos panos, aí chegou, começou a filmar, aí começou a levantar todo menino para todo lado. A mais recordação é que eu lembro que estava deitado aqui numa rede com pano rasgado, aí eles entraram aqui para filmar, né? Eu fiquei brechando, olhando pelo buraco do pano. E lembro também da sardinha, né? Biscoito que teve bastante, que naquela época eu comi bastante, graças a Deus. A vida da família nunca mais foi a mesma. Mudou. Foi tão bom, Maria, Deus pôr a mão. O que aconteceu foi tão depois? Bom. Chegavam umas feirinhas, chegava um dinheirinho, que era tão bom, a gente ficava alegre. Essa entrevista maravilhosa, aí deu certo para nós, graças a Deus. Até hoje estamos vivendo agradecido por Deus primeiramente e satisfeito. A história da Dona Iraci rompeu o isolamento da terra seca e comoveu o país. Além de inspirar uma campanha que arrecadou toneladas de alimentos para os sertanejos, levou o Brasil a pensar em soluções para a convivência com os longos períodos de estiagem. Nossas equipes voltaram outras vezes para acompanhar a vida de Dona Iraci, que deu rosto às viúvas da seca, como ficaram conhecidas as sertanejas deixadas pelos maridos, que saíam em busca de emprego e muitas vezes não voltavam. O marido de Dona Iraci, seu Osmar, voltou, depois de ver a reportagem em São Paulo. O casal viveu junto até a morte de seu Osmar, em 2022. A família cresceu. São 28 netos e 10 bisnetos. Muitos vivem no sítio, que conta com 2 cisternas, criação de galinhas e terra, sempre à espera da hora de plantar.
Tá diferente, minha filha, porque eu agora, abastecer que o tempo mudou demais. Todo mundo tem uma caminha para dormir, todo mundo tem um fogão, todo mundo tem uma geladeirinha. Os que não podem comprar boa, compra dá mais ruimzinha, mas compra. E a comida é mais fácil. A falta d'água ainda é um problema para quem vive em Santa Filomena. Bem perto do sítio de Dona Iraci, encontramos esse caminhão-pipa buscando água para abastecer cisternas rurais. A procura é grande. Tem um bocado de localidade que precisa, né? Aí tem uns carros da prefeitura que coloca, só que às vezes não dá conta do pessoal, que é muitas casas nos sítios, né? Isso para você virou um complemento de renda? É, de renda, sim, é. Você investiu no caminhão para abastecer aqui os sítios? Né? Ajudar a gente também, aí rende mais uma rendinha pra gente, né? E até quando você acha que vai existir essa necessidade de ter caminhão-pipa por aqui? Aí eu não sei não, aqui vai muito tempo, né? Já é de muito tempo? Muito tempo já. E continua? Continua ainda. O problema da falta d'água aqui em Santa Filomena é mais antigo do que a criação do próprio município, que está completando 30 anos. Essa aqui é a barragem mais antiga da cidade. É chamada de açude do governo, que está assim, quase seco. Essa tubulação aqui não está levando um pingo d'água para lugar nenhum. Aqui em Santa Filomena a falta d'água é constante. Prova disso, estamos aqui num dos principais reservatórios que abastece a cidade e a gente pode comprovar a situação. A cidade aqui, como a zona rural também, é abastecida de 100% através de caminhão-pipas. Alguma esperança? Eu lhe digo que a esperança é pouca. Né? A gente se vê aí planos e mais planos, projetos e mais projetos, mas quem precisa realmente não recebe água na torneira. Para Neide, que é cabeleireira e precisa de água para trabalhar, é um problemão. A cisterna que construiu na frente de casa só tem água quando ela compra do caminhão-pipa. Água é essencial em nossas vidas, né? Ser humano nenhum vive sem água. Como é que eu vou trabalhar se eu não tenho água? E eu estou aqui porque eu tenho raiz aqui, sabe? Meus pais são daqui, mas por vezes já pensei de ir embora. Como muitas famílias já foram. A vida ainda é dura em Santa Filomena, mas para Dona Iraci já foi pior. Abraçada aos filhos, sobreviveu às maiores adversidades. Mostrou ao país a resiliência e a força da mulher sertaneja. Essa sua história, o seu passado, de alguma maneira, deixa a senhora orgulhosa da sua luta? Eu acho que eu fico, minha filha, um pouco orgulhosa. Tem dias que eu fico, oh, meu Deus do céu, eu não sou nada, não sou ninguém. Mas depois eu digo, não, mas graças a Deus eu tenho meu caráter, eu tenho minha felicidade de ter encontrado boas pessoas, gente do Brasil que Deus prepara para chegar até a gente. Isso eu sou agradecida a Deus. Então, Chico... Muito triste, né? Você ainda se entristece, Chico? Eu ainda me entristeço. Eu vendo essa personagem, nós dormimos na porta da casa dela, dentro do carro, para acompanhá-la desde as 4 da manhã. E isso era apenas um exemplo, porque não tinha energia elétrica, não tinha nada, não tinha assistência médica, não tinha hospitais naquela região da seca. Era muito triste, Moniquinha, muito triste. Eu sofri muito no tempo da seca. Depois eu me redimi, deixei de ser o mensageiro da miséria para mostrar Fernando de Noronha, o carnaval, mostrar o lado bonito do Nordeste. Mas deixa eu dizer uma coisa para você se alegrar. Rolaram umas mensagenzinhas para você aí. Bora escutar? Foi? Foi. Agradecido. Primeiramente, Deus. Segundo, a minha mãe. Terceiro, Francisco José, né, da Rede Globo, né, que veio fazer esse trabalho para ir, né, essa entrevista maravilhosa, aí deu certo para nós, graças a Deus. Então hoje estamos vivendo. E que Deus abençoe ele, dê muitos anos de vida, saúde e proteção. Jesus abrace ele por mim, ele e toda a família dele. Os trabalhadores todos que trabalham na Globo, Jesus abençoe.
dê muitos anos de vida, paz, saúde, que não tem dinheiro que compra essas coisas assim, só Deus que pode dar, né, minha filha? Estás vendo, Chico? Você nem esperava ouvir Dona Iracy falando com você hoje em dia. É verdade. Há muito tempo eu perdi o contato com ela. Como Dona Iracy, tinham dezenas, centenas, milhares de pessoas naquela região. Era muito difícil. Chico, 60 anos de TV Globo. Você passou 46 anos da sua vida dentro da TV Globo. Você é um vitorioso. E você Nós somos. Vamos juntos, estamos fazendo história. Chico, a gente só tem a lhe agradecer e dizer que você abriu muitos caminhos, não foi somente para a gente jornalista, não, abriu caminho para os nordestinos todos, abriu caminho para os pernambucanos, abriu caminho para todo mundo ver tanta coisa incrível como você mostrou. Ainda bem que teve um lado muito bacana também, não foi só sofrimento, né, Chico? É verdade, tem o lado bonito da nossa região de uma maneira geral, porque nos meus primeiros 8, 10 anos, eu era o único repórter da Globo fazendo a reportagem para o Jornal Nacional. E eu tive a oportunidade, o privilégio de mostrar o Nordeste ao Brasil de forma inédita. Qual foi a coisa mais bonita que você mostrou? Fernando de Noronha, o Atol das Rocas, os espetáculos de São João, agora, por exemplo, eu fiquei mais de 20 anos fazendo Nova Jerusalém. Foi muita coisa. Tem que ter orgulho também. Chico, obrigada. Obrigada a você, Obrigada por nos receber aqui também e dar o seu depoimento. Valeu, querida. É isto, Márcio. Obrigado, Abração, Mônica. Márcio! Um abraço, Chico José, o mestre Francisco José, ao vivo aqui no NE2. Obrigado também, Mônica. E olha, sobre a reclamação de falta d'água em Santa Filomena, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional informou que finalizou a transposição do Rio São Francisco e que agora a responsabilidade de levar a água para as casas é do governo estadual. A Compesa explicou que existem 2 projetos para melhorar o abastecimento em Santa Filomena e as cidades vizinhas no sertão do Araripe. Um deles é a adutora de Negreiros, que está em fase de licitação com investimento previsto de 300 milhões de reais. E o outro é a adutora da barragem de Algodões, que está em fase de projeto e deve custar 15 milhões de reais. A Compesa não deu prazo para que essas obras sejam finalizadas. E amanhã, na segunda reportagem da série Sertão da Resiliência, nós vamos falar de uma obra gigantesca que tem mudado a realidade da seca, mas que ainda precisa de atenção: a transposição do Rio São Francisco. E logo depois do intervalo, polícia prende homem suspeito de importunação sexual. Ele está sendo chamado pelas vítimas de Tarado da Madalena. No sertão, empresários do Polo Gesseiro são presos numa investigação sobre sonegação fiscal. E as homenagens ao Papa Francisco na Igreja Madre de Deus, no bairro do Recife. O NE2 volta em instantes. Até já. A polícia prendeu 7 pessoas suspeitas de praticar fraudes e sonegar 18 milhões de reais em impostos. Entre os presos estão empresários do Polo de Produção de Gesso no sertão do estado. Bruno Fontes traz os detalhes. Essa investigação começou em 2023 com a DECOTE, a Delegacia de Combate ao Crime de Ordem Tributária, e também teve a participação da DRACO, a Delegacia de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, e a Secretaria da Fazenda, que auxiliou passando informações dessas empresas. 7 pessoas foram presas, inclusive 3 empresários, e 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos para o sequestro de bem e o bloqueio também de ativos dessas empresas. Um faturamento de aproximadamente 140 milhões de reais na venda do gesso, que era enviado para todos os estados do país. Pelo menos 90% do gesso produzido no Brasil vem lá do Polo de Araripe. O delegado Breno Varejão está à frente dessas investigações. Identificamos 2 núcleos mais importantes, que seria um da falsificação de notas, de forma quase que grosseira, através da manipulação de softwares, e um outro, notas fornecidas através dessas empresas fantasmas. Essas mesmas pessoas que foram identificadas, elas captavam pessoas notadamente simples
de origem mais simples e pegavam seus documentos, tá, trocados por uma pequena monta e criavam aquela empresa fantasma, tão somente com o objetivo de gerar as notas cujo imposto nunca era recolhido. O tributo que deveria ser recolhido ficou em torno de 18 milhões de reais. É possível recuperar esse dinheiro de aproximadamente 18 milhões de reais que eles sonegaram? Essa fase ostensiva, que foi deflagrada no dia 15, terça-feira passada, incluiu diversas formas de constrição patrimonial. Apenas em carros, estima-se que houve uma constrição temporária de cerca de 1,5 milhão em carros. Patrimônio imóvel em nome desses investigados, pessoas físicas e jurídicas, foi decretada também uma indisponibilidade temporariamente. Além do que, houve uma ordem de bloqueio patrimonial em conta corrente no limite de até 6 milhões 300 e poucos mil reais. Afora isso, existem auditorias fiscais contábeis sendo realizadas que poderão alicerçar também a denúncia de investigação para que amplie-se esse bloqueio. Esses empresários estão presos atualmente? As 7 pessoas que foram presas na terça-feira passada, elas continuam segregadas. Os crimes principais dessa investigação recaem sobre falsificação documental, falsidade ideológica, o crime de associação e organização criminosa, além de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. São vários crimes, mas que vão responder por até 15 anos de prisão. Um homem foi preso pela Polícia Civil suspeito de importunação sexual. Ele foi chamado pelas vítimas nas redes sociais de tarado da Madalena. Pelo menos 5 mulheres já denunciaram o suspeito. O delegado responsável pela prisão deu detalhes sobre os crimes. Ele chegava em sua própria motocicleta e ele, utilizando boné e roupas de manga longa na camisa, ele ficava próximo a academias de ginástica e, às vezes, em alguns casos também escolas. E quando essas pessoas saíam das academias ou da escola, ele abria a sua calça, colocava o órgão sexual para fora e acabava se tocando, se masturbando. Então, isso causou uma certa repercussão na comunidade. A polícia, ao tomar conhecimento, iniciou as investigações que, na data de ontem, culminou com sua prisão. Primeiramente, a gente obteve as imagens das câmeras de segurança, inclusive também utilizamos muitas das imagens utilizadas pela própria imprensa. E a partir do trabalho investigativo de campo, com o apoio da Diretoria de Inteligência, nós conseguimos identificá-lo. E a partir dessa identificação foram instaurados alguns inquéritos policiais. As vítimas que foram convocadas à delegacia, algumas compareceram. E quando nós apresentamos a fotografia desse suspeito para essas vítimas, todas elas foram uníssonas em indicar ele como sendo autor do crime. E, além disso, soma-se também ao fato de a própria motocicleta utilizada pela prática do crime ser dele. Então, através da sua placa, nós conseguimos puxar no cadastro do Detran a sua qualificação, confirmando que, de fato, ele era o autor desses crimes. Existe um caso que está em andamento, onde existe uma menor que narrou exatamente as mesmas circunstâncias dos outros fatos, que estava saindo de uma escola e que esse indivíduo, ao observá-la, pratica os mesmos atos. Ela tinha 13 anos e, nesse caso específico, isso é uma criação jurisprudencial. Por se tratar de uma menor de idade, o crime deixa de ser a importunação sexual e passa a ser o estupro. 3 agentes de trânsito de Olinda foram hostilizados e expulsos de uma rua por moradores do bairro de Campo Grande, na zona norte do Recife. Essa notícia está no G1 e você confere apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela. De acordo com a Prefeitura de Olinda, os agentes de trânsito estavam em uma perseguição a um veículo que começou na Avenida Olinda, perto da saída da Ilha do Maruim. O carro quase tinha atropelado 2 ciclistas ontem, feriado de Tiradentes. O veículo foi interceptado perto do Espaço Ciência e o motorista não tinha habilitação. Quando foi orientado a sair do carro, ele fugiu. Em Campo Grande, os agentes de trânsito foram hostilizados e tiveram a viatura apedrejada. Segundo a Prefeitura de Olinda, uma pedrada atingiu um dos agentes. Os guardas registraram um boletim de ocorrência na delegacia do Varadouro. Outros detalhes no G1. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje os números de acidentes e mortes durante o feriado da Semana Santa e de Tiradentes. De acordo com a PRF, 7 pessoas morreram e 55 ficaram feridas em 47 batidas nas rodovias federais que cortam o estado. Do total de mortes, 5 envolveram motociclistas.
Chama a atenção o número de 46 motoristas flagrados bêbados ao volante e também 437 veículos multados pelos radares por excesso de velocidade durante os 5 dias de operação da PRF. Morar em ruas sem árvores é uma realidade para quase 4 milhões de pernambucanos, de acordo com um levantamento do IBGE. E a metade vive na região metropolitana do Recife. Aqui é quente e a gente sabe, mas o calor incomoda mais quando não tem uma árvore sequer por perto para aliviar. Eu acredito que até mesmo pela questão do ar. Aqui é muito quente. Eu às vezes costumo brincar que a concentração do sol é toda aqui. De acordo com o IBGE, no Brasil, a cada grupo de 3 pessoas, uma vive onde não tem arborização. Em Pernambuco, dos 7.400.000 entrevistados no censo mais recente, 3.700.000 pessoas disseram que moram em locais sem árvore. O número representa 50,63%, um percentual maior do que a média nacional. Você tem uma árvore na frente de sua casa, você vai permitir que tenha, né, sombra, né? Essa sombra também ela vai filtrar o ar, vai ajudar a filtrar o ar, vai ajudar a penetrar a água de chuva pelas raízes, né? Então é um bem tremendo, vai melhorar a temperatura da rua, que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia com a crise climática. Então isso diminui 4, 5 graus quando você tem uma rua bastante arborizada em relação ao que seria com a rua sem árvores, né? Ainda de acordo com o IBGE, na região metropolitana do Recife, 630 mil moradores informaram viver em ruas com 1 ou 2 árvores. 310 mil moram em vias com 3 ou 4 árvores. E 636 mil pessoas afirmaram viver em locais com 5 árvores ou mais. Cristina trabalha e mora na Rua Nova América, em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes. O sol bate bem na frente. A gente sente, né? Porque o calor está intenso. Então, assim, não tem como a gente plantar, né? Porque tudo é asfalto. E a gente não sabe como fazer, né? Para cultivar uma árvore, né? Aqui nessa rua. Para o arquiteto paisagista e professor da UFPE, a arborização está ligada ao planejamento das cidades. A sobrevivência das cidades hoje em dia é você diminuir os carros e ter transporte público de qualidade, né? Bicicleta, ciclovias. Se não for isso, não vai ter como passar. Você vê que o carro se expande como gás. Então, ele quer ocupar o maior espaço da cidade. Então, vai ocupar o espaço do pedestre, o espaço das árvores, o espaço de tudo. Como solução, né? Colocar árvores na vaga de estacionamento nos carros. Então, é uma maneira de diminuir as linhas do carro para aumentar a calçada, não é? E a Igreja Madre de Deus, no bairro do Recife, realiza esta noite uma missa em sufrágio da alma do Papa Francisco. Quem mostra ao vivo e explica o que é essa celebração é o repórter Mário Carvalho. Boa noite, Mário. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Essa missa tem o objetivo de interceder pela alma do Papa Francisco. Queria mostrar para vocês aqui como está a igreja cheia, lotada de fiéis aqui. Muitos fiéis reunidos na emoção para participar dessa missa em sufrágio da alma do Papa Francisco. Nós estamos aqui na Igreja Madre de Deus, no bairro do Recife. Isso é uma celebração marcada pela fé, pela emoção e, claro, pela homenagem a um dos líderes mais carismáticos que a Igreja Católica já teve. O Papa Francisco morreu ontem aos 88 anos, ele esteve à frente do Vaticano por 12 anos. A celebração está sendo presidida pelos bispos auxiliares de Olinda, Dom Josivaldo Bezerra e Dom Nereudo Freire. Várias flores foram colocadas no altar como gesto de respeito e homenagem ao Papa. Ainda há pouco uma foto do Papa entrou na igreja aos sons de muitos aplausos. O clima aqui agora é de silêncio, de oração e reflexão. E o sentimento praticamente unânime entre os fiéis é o sentimento de gratidão, né, ao Papa por esse período que ele esteve comandando a Igreja Católica de forma tão humilde. Eu vou conversar agora aqui com o Padre Damião, que é pároco aqui dessa região da igreja. Qual é a importância, Padre, de uma homenagem, né, de uma missa como essa? Boa noite. Boa noite. Enquanto católicos, esse momento de muita contrição a Deus é em lembrar de uma pessoa que vai deixar um legado.
pautou sua vida olhando para os pobres, para os marginalizados e, acima de tudo, uma palavra de esperança. Então, o Papa Francisco é aquele que deixa no coração de cada um as marcas profundas da esperança, a esperança em Deus, a esperança nas pessoas, a esperança que nunca deve morrer no coração daquele que acredita em Deus. E ele pôde comprovar isso no dia a dia de sua vida. A gente está acompanhando no Brasil e no mundo uma emoção muito grande com a partida do Papa, né? Qual é a principal mensagem da Igreja Católica hoje? Então, o Papa, nos seus últimos dias de vida, instantes de vida, ele pedia que a gente não perdesse a esperança. Então, essa esperança num dia melhor, a esperança que o homem e a mulher têm um potencial e uma grandeza enorme. Então, a esperança renovada no coração. Muito obrigado pela entrevista, boa celebração para vocês. Márcio, sentimento de muita emoção e gratidão aqui pelo Papa. Volto com você. Obrigado pelas informações, Mário. Agora a gente traz notícias do futebol, porque o ex-atacante Cook, um dos maiores ídolos do Náutico, foi transferido no fim da tarde para o Hospital Português. O ex-jogador de 53 anos estava no Hospital da Restauração depois de sofrer um acidente vascular cerebral isquêmico, um AVC, na noite de ontem. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo clube, Cook vem respondendo bem ao tratamento, teve uma melhora nos movimentos e se comunica normalmente com os médicos. Ainda não há previsão de alta. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.